Boa noite a todos. Boa noite. O assunto que vamos iniciar hoje interessa muito a nós católicos porque se trata de um dogma, ou seja, de uma verdade de fé definida pela Igreja para ser crida como uma verdade inspirada por Deus, que é o purgatório, ou a purificação após a morte. Essa verdade é negada por muitos cristãos. Eu diria que todo o protestantismo nega que exista uma purificação de pessoas após a morte, portanto, uma realidade, um estado, uma condição da pessoa que não é o inferno, que não é o paraíso, condição na qual aqueles que deixaram esta vida na graça de Deus são purificados antes de entrarem no céu, antes de fazerem parte da comunhão definitiva com Deus, com os seus anjos e com os seus santos na glória. E o protestantismo resume a sua crítica à verdade professada pela Igreja Católica sobre o purgatório em algumas afirmações. A primeira afirmação do protestantismo é que a palavra purgatório nunca aparece na Bíblia. Segunda crítica: essa doutrina teria sido inventada pela Igreja Católica na Idade Média. Terceira crítica: essa doutrina se baseia em livros que não pertencem à Bíblia. Quarta crítica: segundo eles, não há lugar ou região após a morte para os eleitos, a não ser o céu. Portanto, para eles, somente o céu e o inferno. Nada mais do que isto. Dizem eles ainda que não há dor após esta vida para os que deixaram essa existência, a não ser o inferno. A única dor que existe após esta vida é a dor do inferno. Outra crítica, outra afirmação: não existe uma única oração pelos mortos no Novo Testamento. Outra crítica: nada podemos fazer pelos mortos. Nós que estamos aqui não podemos fazer nada em favor de quem já morreu. E a última crítica, talvez a mais séria, mas nem por isso ela é procedente, é que essa doutrina, como pregam os católicos e os ortodoxos, contradiz a suficiência da obra redentora de Cristo. Segundo eles, acreditar numa purificação após esta vida é não levar a sério o sacrifício redentor de Cristo no Calvário, que, segundo ele, morreu por todos e na cruz já purificou todos dos seus pecados. Essas são, em síntese, as críticas do protestantismo ao dogma católico do purgatório. Podem perceber vocês que um protestante, não digo evangélico, evangélico sou eu, evangélicos somos nós católicos, mas um protestante não reza por quem já morreu. Ele não acredita nisso por causa dessas afirmações. Esse é um dos temas em que católicos e protestantes divergem. Vamos então provar que todas essas afirmações
não procede. Qual foi a primeira crítica? Primeira crítica: a palavra purgatório nunca aparece na Bíblia. Resposta: a palavra trindade também não. Os protestantes acreditam na Santíssima Trindade. Acreditam que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E essa realidade do Deus uno e trino, o protestantismo chama de trindade. Mas a palavra trindade não está na Bíblia. Outra: o número dos livros da Bíblia dos protestantes não está na Bíblia. Os protestantes acreditam que os livros da Bíblia são 66. Esse número não está na Bíblia. Nós acreditamos que o número dos livros inspirados é 73. Martinho Lutero, como já vimos nos nossos primeiros encontros, ele tirou 7 livros da Bíblia que ele considerou de deuterocanônicos, livros que só entraram na relação dos livros inspirados posteriormente. Vimos também que no Novo Testamento também há deuterocanônicos, livros que no começo, nos primeiros séculos da igreja, eles não gozavam de unanimidade na comunidade cristã. Entre eles o Apocalipse, a terceira carta de São João, a própria carta aos Hebreus, que só passaram a ser considerados pela igreja como os livros inspirados posteriormente. Todavia entraram. Muito bem, então, afirmar que a palavra que evoca uma realidade, porque essa palavra não está na Bíblia, que a realidade não se encontra na Bíblia, é algo indevido. Lembrem-se do famoso versículo do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30, onde se diz: muitas outras coisas Jesus Cristo fez que não estão escritas nestes livros, mas estas foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. No primeiro encontro, se não me engano, quando falamos da diferença entre Bíblia e Palavra de Deus, a Palavra de Deus é uma realidade maior que a Bíblia. Bíblia é a Palavra de Deus escrita, mas a Palavra de Deus toda não se encontra apenas na Bíblia, também na pregação da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. E a Bíblia começou não com o escrito, mas primeiro com a pregação da igreja. Primeiro Jesus fala pela igreja, fala pelos apóstolos, e depois a Bíblia é escrita. Portanto, a afirmação de que o purgatório não existe porque esse nome não aparece na Bíblia é gratuita. Segunda afirmação: essa doutrina foi inventada pela Igreja Católica na Idade Média. Não é verdade. Nós vamos ver nos próximos encontros, talvez no segundo, que a oração pelos mortos, ela já se manifesta no Antigo Testamento. Reza-se pelos mortos antes do mistério da encarnação. Já no século III ou IV antes de Cristo, nós temos um testemunho de os judeus rezando pelos seus falecidos. É outra afirmação gratuita. E diante do texto bíblico, essa afirmação de que a igreja inventou o dogma do purgatório, ela cai por terra. Terceira crítica: essa doutrina se baseia em livros que não pertencem à Bíblia. Já vimos. Não há lugar livros que não pertencem à Bíblia. Voltamos ainda a esse tema para refutá-lo. Eles se referem ao segundo livro dos Macabeus e ao primeiro livro dos Macabeus, que estão no Antigo Testamento,
da Bíblia católica e que não fazem parte da Bíblia protestante. Mas nós vamos ver também que há afirmações do próprio Jesus e dos apóstolos que falam dessa realidade, dessa purificação após esta vida. Nós vamos analisar textos do Novo Testamento que são fundamento para a realidade do purgatório. É claro que há uma afirmação, há um texto muito bonito no livro dos Macabeus, dividido em duas partes, o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. Há um texto que fala da oração pelos mortos. Apesar de esses dois livros não fazerem parte da Bíblia dos protestantes, há textos também do Novo Testamento, portanto, textos da Bíblia dos protestantes, que na verdade é a Bíblia da Igreja Católica sem 7 livros. O protestantismo, quando surgiu, foi 1500 anos depois de Jesus. Até 1500 anos só havia uma única realidade, a Bíblia da Igreja Católica, que Lutero pegou, traduziu e excluiu 7 desses livros. Portanto, o dogma do purgatório tem fundamento em livros do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo, há 2 livros do Antigo Testamento, da Bíblia Católica, que não fazem parte da Bíblia dos protestantes, mas o purgatório não é fundamentado apenas neste livro. Próxima afirmação: não há lugar ou região após a morte para os eleitos, a não ser o céu. Veremos que não. Aliás, chegou a hora de começar a provar que existe sim uma possibilidade para, além desta vida, para aqueles que morreram na graça de Deus, um estágio, ou melhor, um estado, uma condição, mais do que um lugar, uma condição em que aqueles que morreram na graça se purificam antes de entrarem definitivamente na glória. O ponto de partida, do ponto de vista escriturístico, é uma verdade que todos nós não podemos esquecer. O homem, todo ser humano, é chamado a conhecer, a aceitar, a adorar, a servir nesta vida o único Deus, que é trino, e a participar da vida dele na glória. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa meta. Fizeste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. É uma frase de Santo Agostinho, que revela isso. Todos fomos criados para participar intimamente da vida da Trindade. Há um texto da oração sacerdotal de Jesus que eu quisera ler para vocês agora, do capítulo 17 do Evangelho segundo João, versículo 24. Diz o texto: Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus deseja que nós estejamos com Ele, que nós vejamos a glória dEle, que nós participemos da vida dEle. O apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, mostra exatamente isto. O que Jesus deseja é o que Paulo revela, é o que São Paulo anseia.
sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Estar com Cristo. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa meta. O homem foi criado para estar com Deus. Ainda o apóstolo Paulo, na primeira a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Nossa meta é essa. Nossa peregrinação aspira exatamente a isto. Agora, essa é a primeira grande convicção. Nossa meta, nossa vocação, nossa aspiração, o termo da nossa caminhada. Todavia, para chegar a esse destino, para atingir esta meta, para conquistar esse prêmio, é preciso que o homem, ao comparecer diante do Senhor, encontre-se livre de qualquer tendência desregrada, livre de qualquer imperfeição, que se encontre na graça de Deus, e mais do que isso, sem algum vestígio, sem algum resquício daquilo que é incompatível com o próprio ser de Deus. Nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma imperfeição, nenhuma sujeira na sua alma, porque isso é incompatível com o ser de Deus e com a morada de Deus, que se entende a comunhão com o próprio Deus. Comunhão que é, na verdade, a participação na pureza, na beleza, na santidade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Reparem o que diz São Paulo. E aqui nós já começamos a entrar no perfil, por assim dizer, daqueles que se encontram no céu e daqueles que entrarão no céu. Eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos do Pai. 3 palavras muito importantes. Diante do Pai só se apresentam os santos, os imaculados, os irrepreensíveis. Não há vestígio, não há lugar no céu para qualquer imperfeição. O céu é o lugar, também. É o estar, também. É a condição de santidade, condição sem mácula, condição irrepreensível. Uma realidade irrepreensível é que não admite repreensão, não se pode repreendê-la, porque não há nada que seja merecedor de censura. É algo perfeito. Lembram quando Jesus disse no final do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito? Perfeição é um projeto de vida do cristão, é a vocação do cristão, mas é também a meta. O céu é a condição dos perfeitos. Perfeição existe, é Deus. Perfeição para nós é possível,
Porque Deus em Cristo nos deu o exemplo, nos deu também a graça. Sem mim nada podeis fazer. Com a graça de Cristo nós podemos atingir a perfeição. Já nesta vida, a perfeição é uma realidade que tende a crescer, que tende a aperfeiçoar-se. Na glória, ela é uma realidade plena. Outro texto que merece nossa consideração, Efésios, capítulo 5, versículo 27. São Paulo fala da igreja, que ele pretende apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. De novo, o mesmo texto, digamos assim, dito de outra forma. Colossenses é dele, foi ele que escreveu. Carta de São Paulo aos Colossenses, o texto anterior. E Efésios também é de autoria dele. A igreja, na glória, ela é sem mácula, portanto imaculada, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante. Em outras palavras, Filipenses capítulo 1, versículo 10, de novo, esse adjetivo da igreja na glória, essa aspiração da igreja, que é também um projeto nosso, uma exigência, uma ordem da Escritura, aquilo que devemos buscar com a graça de Deus, que é Deus mesmo, visa a isto, com que possais discernir o que é mais perfeito, e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia no qual será decidida a nossa sorte eterna. Se não nos apresentarmos dessa forma, nesta condição, diante do Senhor, na glória não entraremos. Puros e irrepreensíveis. O céu não é um estado melhor. O céu é a plenitude, é a perfeição daquilo a que Deus em Cristo, no Espírito Santo, nos chamou. Fomos criados para a perfeição. Perfeição que nesta vida, repito, se desdobra, tende a crescer, e a sua plenitude, a sua completa realização é precisamente o festim dos eleitos, onde Deus será tudo em todos, diz o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 7, explica quem é, qual é a realidade que já nesta vida nos purifica de todo o pecado. Aliás, essa palavra, esse verbo, é o fundamento do purgatório, semanticamente, mas também teologicamente. Purgar significa o quê na língua portuguesa? Eu espero que todos tenham, pelo menos no computador, a versão eletrônica do melhor dicionário do Brasil, com respeito profundo aos demais, que é o do meu conterrâneo Aurélio Buarque de Holanda. O Aurélio define purgar, purificar. Purificar. Uma realidade que está suja, que está com manchas, ela se torna pura. Purificar, a ação de tornar puro, é a mesma coisa que purgar. Portanto, o purgatório pode ser chamado de purificação e pode ser chamado de purificatório, que é a mesma coisa, contanto que seja sinônimo, que evoque a realidade de, após esta vida, a graça de Deus, os méritos de Cristo purificarem os vestígios de imperfeições que
que as pessoas que morreram na graça de Deus levaram para outra vida. Vamos ver como isso se revela mais na frente. Então, purgar é purificar. E purificação é uma realidade que aparece na Escritura. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Volta. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe outra forma de serem expurgadas, de serem purgadas as imperfeições da nossa alma. O sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo nos lava, nos renova ou nos purifica dos pecados. Lavar, purificar, purgar, remir, cancelar, são verbos que aparecem na Escritura quando o assunto são os nossos pecados. Sempre a causa eficiente é a paixão de Cristo. É o seu sangue derramado na cruz. É Ele, e somente Ele, que nos purifica dos nossos pecados. Próximo texto. 2 versículos depois, ainda estamos na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, ou Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Somente Deus nos purifica dos nossos pecados. Isso pelo sangue de Cristo. Esse é o preço do nosso resgate. Essa é a causa da nossa purificação. O seu sacrifício de cruz. Na cruz, nossos pecados foram cancelados pelo sangue que Jesus derramou por nós. Iniquidade aqui é sinônimo de pecado. Só há uma forma de o pecado ser cancelado, de o homem ser lavado, purificado do pecado: o sangue de Cristo. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outra causa, não há outro motivo. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quisera refletir com vocês um outro texto, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. De novo esse verbo. Esse verbo eu peço a vocês todos que estão aqui presentes e que nos acompanham pela internet, que memorizem quando o assunto for purgatório. Purificar. Purgar é purificar. Quem nos purifica? Quem purifica a nossa consciência das obras mortas? Deus em Cristo. Mais precisamente, quando começa o versículo, o sangue de Cristo. Eu digo mais: o sangue de Cristo não é detergente. O detergente lava e deixa sempre uma manchinha. O sangue de Cristo não. Purifica por completo. Aliás, se o sangue de Cristo deixasse algum vestígio em nós, ele não seria a causa da nossa redenção. Não seria a redenção completa. Pois bem, temos ainda outro texto. Romanos, capítulo 3, versículos de 23 a 25. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo,
Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. De novo, o sangue de Cristo aparece. E aqui uma palavra: propiciação. Propiciar é o quê? É possibilitar, é favorecer. Em que sentido o sangue de Cristo ele é vítima de propiciação mediante a fé? Com o pecado, a nossa condição diante de Deus era desfavorável. A humanidade não era propícia a Deus. Nada que ela pudesse fazer causaria a sua justificação. O homem jamais podia se reconciliar com Deus. Nada que o homem fizesse obteria o favor de Deus. Jesus, como vítima de propiciação mediante a fé, pelo seu sangue derramado, obtém essa condição de justificação mediante a sua graça. E somos justificados gratuitamente. Quem pode dizer o que é justificação? Como o próprio nome diz, vamos usar uma linguagem bem acessível. Vamos pegar um exemplo bem claro. A criança cometeu uma asneira. Ela fez algo completamente errado. A mãe chama a criança e diz: justifique-se, explique-se. Justificar-se é, numa linguagem bem simples, dar uma explicação, dar uma justificativa, explicar por que fulano fez aquilo. Então, dê a sua justificação, dê a sua explicação, tente explicar, tente convencer-me de que aquilo que você diz, de que aquilo que você fez é certo. O homem jamais podia se justificar diante de Deus, porque o pecado que ele cometeu não tem explicação. Quem lembra da primeira leitura do domingo passado? Adão, onde estás? Ouvi teus passos no jardim, tive medo e me escondi, porque eu estava nu. Quem te disse que estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Isso não é justificação. Isso é uma explicação absurda. E o Senhor Deus diz à mulher: por que fizeste isto? Olha a justificação dela: a serpente me enganou e eu comi. É outra explicação esfarrapada. O homem não se justifica diante de Deus. Nada que ele diga, e pior ainda, nada que ele faça, consegue justificação diante de Deus. O pecado não tem justificativa. Então, como fica a solução? Qual é a solução para a humanidade? Qual é a realidade? Quem é a pessoa? Qual é a condição, a situação, um fato capaz de justificar o homem perante Deus? Nenhum homem é capaz disso. Deus teve compaixão da humanidade, enviou o seu Filho, que assumiu a natureza humana, sendo Deus, tornou-se homem, semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Ofereceu-se ao Pai pelos homens, deu a vida pelos homens, para que os homens, por Ele, fossem justificados por Deus. E como isso acontece? Reparem o texto de novo. Mediante
a fé. No momento em que a criatura toma consciência de que o seu pecado impede-o de ter acesso a Deus, ofendeu infinitamente a Deus, e nada que ele possa dizer ou fazer consegue justificá-lo diante de Deus, e sabe, e aceita pela fé a reconciliação que o Pai nos ofereceu pelo sangue de Cristo na cruz, e crê verdadeiramente, e a este Deus que morreu na cruz ele se entrega pela fé, o sangue de Cristo justifica o homem. Vamos ler de novo o texto porque é muito bonito. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Essa é a condição da humanidade. Todos privados. Ninguém tem a graça de Deus. Ninguém tem acesso a Deus. As portas do reino dos céus estão fechadas. Não por Deus, mas o homem é que as fechou. As portas foram fechadas pela humanidade. Deus tem compaixão dessa humanidade toda encerrada no pecado. Envia o seu Filho, por cujo sangue se fez vítima de propiciação. Propiciou ao Pai a humanidade que não podia fazer nada para se justificar. Jesus, no lugar da humanidade, ofereceu sua vida, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entregando o preço do resgate da humanidade, o seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Eu creio que quem morreu na cruz morreu para me salvar e para nos salvar, e que o seu sangue cancela os pecados de todos os homens. Arrependo-me profundamente por ter ofendido a Deus, por ter vivido até agora nas trevas. Aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aceito que Ele me transforme, que Ele me renove, que Ele me purifique. E o sangue de Jesus nos purifica. E o sangue de Jesus nos renova. Isso mediante a fé e o batismo. Após o sacramento do batismo, para quem cai no pecado mortal, o sacramento da confissão, o sangue de Cristo que ordinariamente atua na nossa vida mediante os sacramentos, mas disso nós trataremos mais na frente. Fique bem claro agora por que realidade se entende justificação. Então, explicando mais ainda, justificação é o ato por meio do qual nosso Senhor Jesus Cristo, que morre na cruz para nos salvar, em nós, mediante a fé, torna-nos justos. Não apenas nos declara justos. E essa é a diferença entre católicos e protestantes a respeito da justificação. A justificação para os católicos acontece assim: o sangue de Cristo derramado na cruz, diz o apóstolo Paulo, é causa de propiciação, é causa de justificação de todos os homens. Mediante a fé e o batismo, e a partir dele, mediante ordinariamente a recepção ativa e piedosa dos sacramentos, Cristo Jesus nos transforma, nos renova, nos purifica. Somos justificados mediante uma transformação pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo e pela força do Espírito Santo. Essa justificação transforma, renova inteiramente o nosso ser. De sorte que, como diz São Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
O que era velho passou. Essa é a visão católica da justificação. O homem justificado pelo Pai, mediante o sangue de Cristo, pela fé, é uma nova criatura. Aspergir-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Para nós compreendermos essa diferença de concepção da justificação, católicos de um lado, protestantes do outro, vamos recordar a maneira de Lutero conceber a justificação. Para Martinho Lutero, depois do pecado, a natureza humana ficou de tal forma corrompida, de tal forma ela ficou desestruturada, ela ficou condenada, que nada, nem o sangue de Cristo, era capaz de transformá-la em uma nova criatura. O homem é um ser intrinsecamente mau. Então, como acontece a justificação? Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, tendo misericórdia da natureza humana, declara justificada. Para Deus, o homem não é mais considerado pecador, mas intrinsecamente ele é. Reparem, declaração. Lutero concebe a justificação do ponto de vista forense. O juiz declara fulano inocente, mas na verdade ele é culpado. Às vezes pode acontecer de um juiz inocentar um fulano, declarar o fulano inocente, quando de fato, naquele caso, ele é culpado. Ou o contrário, declará-lo culpado, quando na verdade ele é inocente. Para Martinho Lutero, a justificação é uma declaração da parte de Deus, que não olha mais para o pecador como sendo pecador, mas como sendo justo. Mas como isso acontece? O manto de Cristo reveste, cobre, protege, dá uma roupagem nova ao pecador. De sorte que o que o Pai vê é o homem assumido pela graça de Cristo. Mas intrinsecamente, no íntimo do seu ser, o homem é um pecador. Se Deus olhasse para a condição ontológica do homem, ele estaria condenado. Lutero não aceita uma justiça de Deus intrínseca a nós, algo que seja nosso. A justiça de Deus para Lutero em nós é uma justiça imputada, ou seja, atribuída. Olha, eu atribuo a você a condição de santo. A partir de agora, eu considero você um santo. Ora, considerar uma pessoa uma realidade não significa dizer que o ser dessa pessoa é aquela realidade. Vocês estão entendendo? Então, para Lutero, o homem, a estrutura, o ser do homem, depois do pecado, se tornou demonologizado. A criatura humana, ela é em si má. O homem jamais, portanto, tem condições de afirmar que ele recebe, de sorte que isso transforme o seu ser, essa justiça de Deus. Não existe uma justiça que venha de Deus que seja considerada nossa. Para Lutero, a justificação de Deus é a declaração. Deus nos declara santos. Deus nos declara justificados.
Deus nos declara novas criaturas. Deus não nos vê mais como culpados. Reparem que vocês estão me vendo com uma roupa. Vocês não estão vendo o meu corpo. Não estão vendo o meu braço. Não estão vendo. Muito bem. Porque eu estou vestido. Eu estou com uma roupagem. O que vocês estão vendo de Dom José Francisco é o paletó dele, gravata não, que é o clégima, enfim. Vocês estão vendo um homem com um paletó, com uma roupa de padre, de clérigo, de bispo. Muito bem. Mas o meu íntimo não é isso que vocês estão vendo. Vocês estão vendo uma roupa que está cobrindo o meu corpo. Mais ou menos assim. É a concepção do protestantismo em geral para a justificação. O homem lá no seu íntimo está podre. Mas Deus reveste o homem. A graça de Cristo cobre o homem. Dá uma roupagem bonita, elegante, pura, santa. E Deus Pai não olha mais para o pecador como sendo de fato, vendo aquilo que ele de fato é. Portanto, agora é uma condição extrínseca. O mérito é de Cristo, não nos é dado, porque nós por dentro somos podres. Nada por isso que nós façamos pode agradar a Deus. O catolicismo não pensa dessa forma. O catolicismo professa que o sangue de Jesus é causa da justificação, como diz o apóstolo Paulo no texto que acabamos de ouvir, e em tantos outros textos da carta aos Romanos e da carta aos Gálatas, sobretudo, que são os dois livros do Novo Testamento onde a doutrina da graça está exposta de maneira mais sistemática, mais abrangente. O sangue de Cristo derramado na cruz, mediante a fé e as obras da fé. São Paulo disse que o homem não é justificado pelas obras da lei. Nada que o homem possa fazer de esforço seu, pode justificá-lo diante de Deus. Mas o mesmo apóstolo Paulo diz, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade. São Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 24, diz que o homem é justificado não apenas pela fé, mas pelas obras. E cita para isso, dentre outros exemplos, Abraão. As obras, não da lei de Moisés, mas as obras que brotam da fé, são um efeito, um prolongamento, não apenas uma evidência. As obras evidenciam a fé, sem dúvida alguma, mas as obras da fé são uma realidade intrínseca ao mesmo ato de fé que justifica o homem. Justificados pela fé, sem dúvida alguma. Se eu não creio em Jesus, não me salvo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas o ato de crer, por favor, vítima de propiciação mediante a fé, traz consigo necessariamente, obriga aquele que foi justificado a agir. A fé, ela é atuante, é dinâmica, ela traz consigo a obrigação, a necessidade de agir pela caridade, e são as chamadas obras da fé. As obras da lei de Moisés não justificam, mas as obras da fé justificam. O amor é paciente, não se alegra com a injustiça, rejubila-se com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o hino à caridade, que é a plenitude da lei, e a caridade é o prolongamento, o desdobramento do ato de fé. A fé, se não vem acompanhada de obras, ela é morta. Na verdade, uma fé sem obras, ela não é autêntica fé. É mero conceitualismo, é uma abstração, é uma adesão vazia. Não é a aceitação em nossa vida
daquilo que o Pai propôs, manifestou, revelou na cruz em Cristo, pela força do seu Espírito Santo. O homem justificado é renovado no seu ser. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura e no seu agir. Pois bem, a justificação para o católico, para a Igreja Católica, ela se dá da seguinte maneira. Eu quisera agora citar para vocês o texto do Concílio de Trento. Já citamos, pode passar, por favor? Não, pode passar, pode passar. Aí. Se alguém disser que os homens são justificados sem a justiça de Cristo, pela qual mereceu por nós, ou que são justos formalmente por essa mesma, seja excomungado. Eu explico. A justificação, a condição do ser humano na qual ele de fato é justo, não apenas é considerado justo. Vejam que há uma diferença. O protestantismo diz que a justificação é a consideração da parte de Deus de que nós não somos mais culpados, mas intimamente somos. Deus não nos considera mais culpados. Deus não nos vê mais como culpados. Deus não nos trata mais como culpados. Essa justificação, quem ousar afirmar que acontece sem a justiça de Cristo, pela qual Ele mereceu por nós. Deus nos justifica em Cristo sem mérito de nossa parte. Jesus morreu na cruz sem que merecêssemos. Foi gratuito, foi um dom, foi um presente. Ou que são justos formalmente por essa mesma, a justificação formal é Deus que opera em nós. Isso não é mérito nosso. Deve ser excomungado. Não pensa como a igreja. Não faz parte da comunhão da igreja quem assim pensa. Isso foi o Concílio de Trento. Isso é extremamente importante para nós vermos. Acredito que no próximo encontro, que é partindo dessa distinção, que começa a divergência a respeito do purgatório. Ora, se segundo a doutrina protestante, o homem é intrinsecamente mau, não existe uma justiça nossa. Deus nos justifica e nos concede uma graça. Ela se torna nossa. Nossa não apenas como um presente. Deus nos presenteia com sua justificação. Só que essa justificação, para os católicos, transforma o homem, torna o homem uma nova criatura. E se torna o homem uma nova criatura, essa justiça é minha. É minha. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Claro que Cristo que vive em mim, eu posso dizer que Ele é meu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com Ele e Ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ora, se Jesus está em mim, eu posso dizer que Ele é meu, ainda que não seja do ponto de vista absoluto. Eu não posso me apropriar da realidade de Deus, porque Deus está muito além, muito acima da minha pobre e insignificante condição de criatura. Mas uma vez que o seu sangue foi derramado e a salvação me foi dada e ela me transformou, eu posso dizer que ela é minha. Isso quer dizer que o meu agir, ele adquire valor para Deus. Adquire valor para Deus, porque Ele quis atribuir valor. Mas isso é absurdo, dizem os protestantes. Não, não é. Eu vos explico. Tive fome e me deste de comer. Bom, eu dei de comer a uma pessoa. Isso vai ser levado em conta no dia do juízo. É uma obra minha, mas não é mérito meu. O homem não é justificado pelas obras da lei. Entenda-se a lei de Moisés. Os fariseus, os escribas pregavam:
se você pagar o dízimo, se você santificar o sábado, se você fizer isso, atos meramente exteriores, obras que na verdade eram praticadas sem necessariamente o desdobramento de um coração convertido. Eram práticas com as quais se acreditava que o homem, fazendo-as, seria declarado justo diante de Deus. São Paulo critica categoricamente esse pensamento. Todavia, quando o sangue de Cristo me renova interiormente e me leva a agir segundo uma nova criatura, as obras que decorrem dessa santificação, dessa renovação, dessa purificação, adquirem méritos, são agradáveis a Deus, não mérito meu, no sentido do apóstolo Paulo. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, o homem renovado, justificado, quando age pela caridade, é Cristo nele. Logo, o mérito não é dele, mas de Cristo. E isso tem valor no dia do juízo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Vinde benditos para o reino do meu Pai. Essas obras são meritórias. Não são fruto do esforço do homem, mas da graça de Deus que transformou o homem e levou o homem a agir movido pela graça de Deus. O mérito então não é seu. É o mérito de Cristo, no Espírito Santo, que leva o homem a agir segundo a justificação que nele é uma realidade. É uma justiça não apenas imputada a ele, é uma justiça intrínseca a ele. No próximo sábado, nós vamos dar continuidade a isso e vamos explicar por que isso é tão importante para nós compreendermos o dogma do purgatório.